Então, meninas, obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de fazer essa gravação do case da Meta. Eu acho que eu estou pelo menos há uns 4 meses tentando. Comecei com a Andressa, com a Cristiane, passou pela Caroline, tem a Laura e agora a gente está no finalzinho do ano. E para mim é uma sensação muito grande, para mim é praticamente um presente de Natal, Ano Novo antecipado, aí a gente conversar um pouquinho sobre a Kips e a Meta, né? Como é que a Kips tem ajudado a Meta na capacitação digitais através de uma universidade corporativa digital. Então, junto comigo hoje a gente tem a Laura, a Caroline, eu ia chamar de Caroline de novo, mas é Caroline, né? E a Cristiane. São três pessoas que estão ativamente na operação e também na parte mais tática e estratégica da plataforma. E queria começar esse nosso encontro, né, vocês se apresentando, dizendo o que vocês fazem, qual a posição que vocês ocupam na empresa, para que o pessoal possa entender exatamente, né, o que cada uma faz hoje, olhando para a questão da treinamento e desenvolvimento corporativo na Meta. Legal, acho que eu posso começar. Então, eu sou a Caroline, eu estou na Meta há 1 ano e 2 meses. Eu entrei aqui inicialmente para tocar a parte de gestão de mudança e desde abril eu assumi aí também o Meta Academy, que é a nossa área de educação corporativa. Isso porque tem muito match, né, com a área de gestão de mudança. É um dos pilares que sustentam a mudança, é a aprendizagem, é o desenvolvimento. Então, por isso que eu estou aí junto com o time desde abril, mais ou menos. Legal, legal. E aí? Lau? Vamos seguir, então. Prazer estar aqui também, né? Eu sou a Laura, eu estou na Meta faz... em educação corporativa só alguns meses, eu entrei em outra posição, eu atuava inicialmente como business partner, então fazem quase 3 anos. E hoje eu fico à frente das formações, então de alguma forma me relaciono aí diariamente com a plataforma. E assim como a Carol trouxe, né, como hoje o propósito da Meta é crescimento humano com tecnologia, todo esse viés de educação faz muito sentido para a nossa cultura hoje. Então, com certeza, aí a plataforma veio agregar muito valor nas nossas entregas enquanto área de educação. Legal. E você, Cris? Bom, enfim, conseguimos, né, Gustavo, gravar esse case, finalmente, né? Finalmente. Bom, eu tô na Meta há 11 meses, entrei já direto para o Meta Academy, sou especialista em educação corporativa, atuo aí nesse ramo há mais de 10 anos. Cara. E foi bem importante, eu entrei bem na época que estava a plataforma para acontecer, para implantar, né? Tava aquela ansiedade da galera aqui da Meta por essa plataforma. E foi bem legal a implantação, porque deu uma outra carinha, né? A experiência é muito boa, é muito simples. A gente teve que subir os materiais, né? O que tinha, e foi bem rápido, foi muito simples de fazer isso. Então, eu acho que acrescentou muito para a nossa educação corporativa a plataforma. E é bem legal o que a Cris trouxe, né, Cris? Porque a gente tinha um histórico, eu entrei também mais ou menos ali junto, a gente tinha um histórico não muito grande, claro, na outra ferramenta que a gente usava, mas ainda assim tinha um histórico, né? E a gente conseguiu fazer isso, fez uma força-tarefa, né, Cris? E a gente conseguiu fazer isso de forma muito rápida. A gente conseguiu subir tudo, editar, cortar. Então foi um trabalho que, até pela quantidade de coisas que a gente tinha, foi relativamente rápido. Ai, que legal. Esse é um dos ativos, essa facilidade nessa virada de chave, sabe? Porque é muito rápido você fazer a gestão dos objetos de ensino, transformar isso em curso, em trilha, a gente facilita muito esse processo. Então me contem um pouquinho o que a Meta faz, né? Quantos colaboradores tem, o perfil deles e qual o objetivo, né, de vocês com a Meta Academy. Bom, a Meta é uma empresa de tecnologia que tem 32 anos. Ela está se transformando, né? Está num processo de evolução para ser líder em transformação digital no Brasil, escalável globalmente. E a Meta tem uma coisa, ela tem 3 mil funcionários, né, colaboradores, e ela tem um propósito muito bonito, que é a parte de crescimento humano com tecnologia. Então, nós, enquanto Meta Academy, né, enquanto área de educação corporativa, a gente tem um desafio bastante grande de acompanhar essas 3 mil pessoas hoje, que todo dia cresce, né?
Quando a gente colocou a Keeps aqui, a gente tinha o quê, Cris? Acho que não chegava a 2.500 pessoas. Não. Em menos de um ano, Cara, a gente tem crescido muito. Então, e como a gente está mudando bastante, assim, a gente sai de uma empresa de alocação, uma empresa para ser uma empresa de transformação digital, a gente está com um desafio bastante grande de promover várias trilhas de aprendizagem, e com isso a plataforma tem sido uma grande aliada nossa, né, meninas? E é bacana também que nesse novo posicionamento da Meta em vender transformação digital e se tornar líder em transformação digital, estamos passando pela transformação internamente. E no meio dessa transformação, a educação corporativa acaba sendo um grande aliado aí corporativamente, assim como gestão da mudança, né? Também ali um dos pontos que a Carol puxa, para disseminarmos essa nova cultura, essa nova ideia, né, esse novo modelo tanto de gestão quanto de gerenciar negócios, assim. Então, estamos vivendo a transformação que vendemos aos nossos clientes. Esse é o nosso grande momento e está sendo um momento de muita aprendizagem. Acredito que para todas as áreas, para todos os programas de formação. legal, legal. Cris, quer complementar mais alguma coisa, Cris? Nossa, fiquei até sem palavras agora. Minhas amigas, minhas colegas já deram. E é engraçado, né? Informações. É engraçado como eu sei, a meta é muito grande, né? 3.000 pessoas, mas a gente teve muitas empresas que vieram conversar com a Keeps para acelerar a questão de ter uma universidade corporativa muito em função do Covid, né? Então tem muita gente que era presencial, eles resolviam antes com treinamento presencial. E depois que teve essa mudança, o Covid acabou até virando uma forma das áreas de treinamento conseguir escalar treinamento em formato digital, né? Mas a Meta já tinha essa necessidade já faz tempo já, né? Mas me conta, né? Como é que eram feitos os treinamentos antes da Keeps, né? Como era a experiência de aprendizagem de vocês, as dificuldades que vocês tinham, o que vocês estavam buscando resolver, sabe? Eu acho que a Laura pode até contar um pouquinho mais, quem está aqui na Meta já há mais tempo, né, Laura? Exato. Então, até então, né, faz pouquíssimo tempo que existe uma estrutura de educação corporativa, não existia o Meta Academy, né, então era uma área generalista aí de desenvolvimento de pessoas, de gestão de pessoas, né, não existia uma frente para isso, e o que era tocado com relação a treinamento e desenvolvimento era ou de forma síncrona, né, ou há um pouquinho mais de 3 anos, assim, de forma presencial mesmo, então, até porque tinha 1/3 do tamanho que tem hoje, então aquilo que existia em relação à estrutura física era utilizado por vezes para algumas frentes mais específicas de formação, até pegando liderança, por exemplo, né? Mas o que tinham era iniciativas síncronas, às vezes gravar uma agenda, né? Mas não tinha onde disponibilizar. Por um período a gente tentou ali uma estratégia com um Moodle, assim, um pouco personalizado, aí, aquilo que se existia nessa frente de treinamento, mas não vingou, né? Então, nós não tínhamos, de fato, uma cultura assíncrona de aprendizado e, por isso, então, né, a estratégia também e a busca de uma plataforma que a gente possa centralizar conhecimento, políticas internas, né? Legal. Era um mundo de sistemas e daí a gente passa a ter sistemas que se conversem e que disponibilizem novas formas também de aprendizado, né? Não apenas aí o consumo, mas também utilizar de algumas estratégias de gamificação, vídeos, edição. Então, isso não existia anteriormente. Que legal. Até para dar um spoiler para vocês, tá? Tá saindo a parte síncrona da Keeps, tá? Lives e treinamentos presenciais. A gente tá fazendo os últimos testes aí, então vai em pouco tempo. Tá saindo essa parte também. Maravilha. Fechou toda essa. Aí vai fechar tudo, né? Todo o processo assíncrono, o processo síncrono. Vai ser muito legal. Sim, porque é uma dificuldade ainda que a gente enfrenta, porque como a Laura disse, a gente ainda tem bastante forte a cultura de momentos de aprendizagem síncronos, né? Então, quando a gente consegue, de alguma forma, amarrar isso com a plataforma, eu acho que traz também ali um elo, a gente cria um elo, a gente associa a plataforma também como buscar mais conteúdos, uma vez que eu gosto, então acho que vai ser bem interessante. Então, vai ser legal, vai ser muito legal. Cris, quais eram os principais desafios que você estava buscando resolver quando vocês optaram pela Keeps? Assim, não pela Keeps, mas por uma solução digital de educação para a empresa?
Eu creio que a experiência mesmo, sabe, Gustavo? Uhum. Porque tinha muita capacitação rolando, mesmo de forma síncrona, mas a experiência era muito ruim quando se liberava isso na plataforma que usava antes, né? Então, a navegação, a própria experiência ali, porque não adianta você ter um conteúdo muito legal e o aluno entra, né, o colaborador entra e vai assistir, não consegue achar, não consegue, era bem complicado, assim. Então, acho que o foco mesmo era uma experiência legal, uma experiência objetiva, fácil, né, porque quando a gente entra na Kips é muito fácil achar os conteúdos, porque você tem ali a busca, tudo, dá para buscar por trilha, por missões, então é bem fácil. Eu acho que o foco principal que eu percebi quando eu entrei que eles queriam uma experiência melhor para o colaborador. Ah, que legal, E Cris, até que legal. complementando um pouquinho a Cris, né, Cris? Pensando aqui em transformação digital e como a gente também está nessa jornada de evolução, eu acredito que escalar a informação, né? Isso é um grande ganho que a gente tem. Então, como a empresa tem crescido muito, uma vez que a gente capacite todos os colaboradores, no dia seguinte a gente já está defasada, porque tem sempre entrando mais pessoas. Então é muito interessante a gente ter esse conteúdo que permita uma experiência, como a Cris falou, muito legal, e que ele possa ser escalado, que ele esteja disponível para alguém, que a gente possa criar trilhas, que a gente possa formar pessoas por natureza de atuação. Então acho que isso tudo é muito interessante. Legal. E a Meta, ela não tinha, né, uma cultura muito do conteúdo assíncrono. Porque a plataforma não atendia, então rolava muito síncrono, e assim, aí existe aquela questão dos horários, né? Nem todo mundo consegue no horário que está acontecendo ali, tem gente que está em cliente, e eu acho que aí você ter a possibilidade de ter uma plataforma que vai permitir as pessoas acessarem o momento que elas acharem melhor, quando elas se sentirem mais à vontade para estudar, para conhecer mais sobre a empresa, eu acho que ajuda muito, né? Mas assim, é engraçado porque a gente tem empresas que têm a plataforma, mas não tem muito curso, não fazem muito curso, que também não dá certo, né? E às vezes tem empresas que têm bastante conteúdo, sabe fazer curso digital, mas não tem uma plataforma boa, né? Então a gente sempre tenta. É muito importante. A Kips ela só entrega o que vocês fazem, né? Então o que vocês fazem de experiência é muito importante também nos cursos digitais que vocês criam, né? Legal, gente. E essa pergunta vai para a Cris, porque eu lembro da Cris, a Cris participou da imersão comigo quando a gente fez a implantação da plataforma, né? Como é que foi o processo de treinamento, implantação? E aí acho que essa virada de chave, eu acho que acredito que todos tenham participado ativamente, mas a Cris na parte do treinamento e depois dessa virada de chave, né, da gente fazer esse tombo para começar a ter um ambiente digital de ensino que possa ser utilizado pelos colaboradores da Meta. Foi uma jornada muito esclarecedora. Eu vou te falar que quando eu vi a carga horária, eu falei, nossa, não vai dar certo, né? Vai ser puxado, né? Mas não foi muito leve, muito esclarecedor. A gente teve muita parte de colocar em prática, né? Mão na massa ali, de entender de como que. Então, acho que isso foi muito importante, porque a gente subiu os conteúdos e teve dúvidas e criou ali bastante coisa. E além de tudo, você também deu conceitos, né, de design instrucional, de 6Ds. Então, para a galera que não tinha essa visão, foi muito bom, porque deu uma outra visão, que não é só disponibilizar, né, o conteúdo na plataforma, tem que ter todo um processo ali de aprendizagem, de pensar nisso. Então foi bem tranquilo, foi bem proveitoso. Para mim foi excelente, assim. Cara, que bom. Ó, e a gente ainda tem a Academia Kips, né? Que vocês sabem, né? Que a gente criou um ambiente de ensino para formar multiplicadores aí na Meta, caso vocês queiram optar por ter mais pessoas que possam estar criando cursos e operando a plataforma, né? Porque esses são os ativos, né, Caroline? Eu sei que as demandas para a área de T&D, elas são muito grandes, e às vezes você tem uma área que talvez tenha condições e possibilidade de criar os próprios conhecimentos e vocês mais fazem a curadoria disso, entendeu? E isso reduz um pouco a operação de vocês, né? Então a uma coisa Academia que Kips veio para isso também. A gente está focando muito para o próximo ano, viu, Gustavo? Na formação de multiplicadores. Então, eu acredito que a Academia Kips vai ser um grande aliado. A gente está preparando um conteúdo também focado nisso, mas para a gente conseguir escalar mesmo a criação e disponibilização de conteúdos. E posso até Por favor, Laura. Assim, que fui uma das pessoas que a Cris passou esse conhecimento depois, né? Eu
estava, né, enquanto business partner, e nessa passagem para especialista, a Cris, ela me ensinou, assim, como mexer na plataforma, como operar em diversas frentes que tem de possibilidade, até a questão dos analytics, enfim. E eu acho que foi muito interessante porque tanto a facilidade de utilizar a plataforma quanto, né, a propriedade que ela tinha também para passar é muito fácil de utilizar, assim, quem está aqui nos backstages, ela é muito intuitivo, assim, para utilizar com acesso de administrador a plataforma. Ah, que legal. E é justamente agora que eu vou começar a entrar nessa parte da operação, né? Então, assim, hoje a gente sabe que a Meta tem um ambiente de ensino estruturado para mudar comportamento, habilidade e atitude dos colaboradores, né? Mas como é que é o dia a dia no uso da plataforma? Tô querendo mais escutar tanto da Cris, que faz a parte da esteira de produção, e também da Laura nas formações que estão ativamente operando, mas também queria escutar um pouquinho da Caroline, que trabalha nessa parte mais tática e estratégica, de análise de resultados e direcionamento das coisas, enfim. Meninas? Então, vamos lá. Enquanto formação, assim, pegando até uma formação que acabou de acontecer, assim, recentemente como exemplo, foi bem bacana porque, embora fosse uma formação síncrona, né, a cada semana a gente conseguia compilar esses vídeos, editar, para poder subir na plataforma. Então, a plataforma, ela nos proporcionou uma organização do processo formativo. Então, ela consistiu aí de uma formação de uma semana assíncrona e 4 semanas síncronas, para depois gerar aí o certificado, e a gente pôde utilizar essa primeira semana na plataforma, então colocando conteúdo nessa plataforma. Algo que foi muito bacana dessa ferramenta também é que nos possibilitou ter pessoas internas e externas, então a gente consegue hoje gerenciar tanto quem já é da Meta, quanto pessoas, nesse caso dessa formação, que eram externas, puderam fazer e de alguma forma aproveitar a experiência tanto quanto profissionais internos. E depois dessa semana assíncrona, né, continuaram com acesso para estar visualizando as aulas e os materiais de forma diária dentro da plataforma. Então, ela nos possibilita um processo aí de organização e de compilar materiais, né, nas trilhas, os conteúdos aí dentro de pulse ou trilha ali que faziam sentido para essa formação em específico, assim como outras que a gente tem que estão ali separadas em trilhas, né? A própria trilha de liderança também está englobando aí vários conteúdos diferentes em diferentes frentes. Então, nos possibilita aí uma organização legal. Ótimo. A plataforma também me auxiliou bastante, porque eu toco aqui o programa de trainees, então todo o onboard ali de capacitação, toda a programação do que eles devem aprender aí nesse processo está dentro da plataforma. É claro que tem o dia a dia, né, a rotina de trabalho, mas tudo que a gente precisa que eles tivessem um conhecimento prévio foi colocado ali. Então, quando eles chegaram, a gente apresentou isso para eles. Então, ó, precisa fazer esse conteúdo, e já estava ali estruturado com uma trilha para eles, escrito ali o nome deles, programa de trainees, tudo. Então, hoje eu também consigo separar por área. Tem o trainee de serviço, tem o trainee comercial, então a gente consegue para mesclar ali o público, né, por interesses de conhecimento. Então, eu atuo bastante com eles ali na plataforma em relação a isso. Vejo que eles usam muito, que eles gostam, que se adaptaram super fácil. Então, foi uma experiência bem legal, assim. E sempre eles pedem, né? Vai liberar na plataforma, vai liberar no MetaAcademy, mesmo que seja síncrono, eles pedem para a gente colocar lá para poder depois ir consultar, e tem bastante horas de consumo, assim, é bem legal. Que legal. A Cris trouxe uma coisa que é muito interessante, que acho que os trainees são, né, um case de sucesso, né, Cris? Na questão de consumo de conteúdo mesmo. Assim, então, o número de horas a gente ainda puxou recente, a gente estava fazendo uma retrospectiva do ano, e é um número assustador, no bom sentido, né? E aí eu trazo um pouco do que eu até acho que as meninas podem me complementar, mas é um desafio que a gente tem, que a gente encontra ainda pensando no engajamento e pensando em quanto a gente organiza os nossos conteúdos. Porque eu acho que todo mundo está mais acostumado com plataformas de LMS, né? E a proposta é uma plataforma de LXP, né? De Experience. Então, assim, eu acredito que as pessoas mais jovens, é que eu sou jovem só há um pouquinho mais de tempo,
mas que as pessoas mais jovens têm até uma facilidade em consumir isso de uma forma um pouco mais diferente do que a gente já conhece. Então, eu acredito que o nosso maior desafio ainda é a gente estruturar as coisas de uma forma um pouquinho diferente, pensar de um pouquinho diferente. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda... É um desafio grande, né? Tá num desafio grande, principalmente a gente falando, né, de uma cultura de, normalmente, momentos de aprendizagens síncronos. Então, quando você tenta organizar isso de uma forma assíncrona e ainda numa pegada um pouco diferente, eu acho que é um desafio bastante grande. E os trainees acho que já são, né, já são mais Nativos digitais, desprendidos, né? nativos digitais, então eles têm, nossa, a Cris trouxe um ótimo exemplo, assim, ele tem um conteúdo de horas ali surpreendente. Legal. E sempre perguntam, tá no Meta Academy? Tá no Meta Academy. Ok, eles acham, não tem problema nenhum, assim. Isso é muito bacana, assim, até porque até então, né, a gente utiliza internamente como comunicação Teams, assim, né, e uma agenda fica aí gravada, ela fica por um período no chat, mas ela some, né, então, no imediato, alguém não conseguiu agora, ela entra e ela visualiza, mas a gente está tentando mudar essa cultura de justamente botar ela num lugar que a gente tenha, primeiro, né, o controle, entre aspas, assim, poder ter justamente esse dado, assim, de quem visualizou, de quem Exato, a parte de consome, análise de resultados, né, né? a parte de fato de análise, e que também a gente entenda que, bom, o conteúdo que está na plataforma é o conteúdo atualizado, então, né, olhar uma agenda daqui, um vídeo que passa para um, para outro, pode ser que não seja mais aquele que está, né, em vigor nesse momento, a política que estamos utilizando nesse momento, enfim, independente do conteúdo. Então, a plataforma ela vem para isso também, para uma certa ideia de consumo, né, em relação aos dados e de atualização, né? Bom, o que está lá é o que Legal. estava em vigor nesse momento. Então vamos falar dessa parte de análise, né? Você já está conseguindo tirar alguns insights da parte de análise de resultados através do Analytics, é uma coisa nova ainda. A gente tem que melhorar muito os nossos relatórios, a gente está criando cada vez mais novas visões para facilitar a vida de vocês, mas queria escutar de vocês, se vocês são adeptas de ir no Analytics, acompanhar os resultados, baixar os relatórios, fazer os filtros de vocês, enfim. Acho que a Laura até consegue detalhar um pouquinho mais, porque hoje ela é quem acaba fazendo essa extração, a gente acompanha sim, a gente tem alguns indicadores que a gente leva de forma mensal, mas a gente precisa ainda evoluir bastante nesses indicadores de como a gente utiliza, a gente até tem acompanhado, né, Laura, recentemente a gente criou ali um dash para acompanhar, um dash complementar, que a gente compila algumas outras informações, inclusive de Alura, que a gente tem como conteúdo complementar, então a gente consegue tirar alguns insumos dali, mas eu acredito, principalmente você trazendo alguns spoilers de que a gente vai evoluir nessa questão, é muito importante para a gente acompanhar indicador, porque a gente precisa, ver o que está sendo consumido, né, o que as pessoas estão gostando, às vezes a gente disponibiliza coisas que a gente acha que não vai ter, né, um consumo ou uma avaliação tão boa e vice-versa, até para a gente ver para onde que a estratégia está indo, né? O que a gente precisa direcionar. Às vezes a gente desenha algo, mas não efetivamente é o que as pessoas estão consumindo. E se aquilo for algo que precisa ser consumido, até para a gente pensar em trabalhar enquanto plano de comunicação, pensando mesmo em gestão de mudança, né? Se for alguma coisa que é necessário. Só lembrando, tá, Caroline? É possível criar cursos externos que apontam para os cursos da Alura, tá? E todo a o gente registro queria fica, também. isso, Mas todo é o que a registro gente... fica na plataforma. É que alguns cursos da Lura a gente embarca dentro, a gente já faz isso, mas a gente também disponibiliza a Lura para algumas pessoas para ver o que elas estão consumindo que não está previsto na formação. Legal. Para Então, ajudar a para ver dar o que de insight para repente... vocês. É isso aí. Entendi. Para ver o que a gente consegue priorizar de que está sendo consumido na Lura e a gente conseguiria fazer isso em conteúdo interno ou algo assim. A gente está em conversa com a Lura, tá? Para fazer uma integração com eles. Vamos ver se a gente consegue evoluir uma integração com a Lura. Daí vai ficar melhor ter esse site, sei lá. Ficaremos bem felizes.
Tanto que, como a Carol estava, né, comentando, essa questão da Alura, ela nos dá insights, né? Se a gente pega os dois relatórios, Alura e Keeps, e a gente faz um bate, assim, que é o que a gente faz de forma mensal, a gente tem noção, assim, exatamente dos conteúdos e atividades mais consumidos e procurados, entende, bom, então aqui no nosso Meta Academy, na Keeps, não tem conteúdo sobre tal assunto e está sendo bem procurado lá no Alura. Então a gente já prioriza que, bom, se está sendo procurado e a gente não tem aqui no nosso Academy, vamos fazer, né? E isso é um dos insights que a gente tem a partir desses dados. Estamos amadurecendo, né, em relação à utilização desses dados. Justamente a área é nova, né? Então imagina a utilização desses dados, de fato, é algo que está sendo reformulado, inclusive, para o ano que vem, para a gente acompanhar indicadores ainda melhores, assim, da área como um todo. E insights que a gente tira, né, tanto em relação a consumo de conteúdos, como já disse, mas também em relação à quantidade de pessoas acessando, né, tem uma frente em específico que tem muito a ver com o nosso momento de negócio, que tem vários conteúdos dentro da plataforma que é de portfólio, então, realmente, as nossas verticais de serviço, o que a Meta faz, quem que é a Meta, né, a gente tem toda a trilha de onboarding, que seria uma trilha que a gente chama aí de identidade Meta, que ela é bem importante para dar essa visão geral de aculturamento quando a pessoa entra na empresa. Então, isso tudo a gente consegue ver, né, quem está fazendo, se as pessoas que estão entrando são as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, e quem está consumindo conteúdo de portfólio, né, as áreas que precisam hoje consumir esse conteúdo estão fazendo. Então, esses também são dados que a gente acaba tirando a partir desses relatórios. O que tá já que eu sei que vocês já fizeram ali, o processo de melhoria, que é bem, bem recente, que é a questão da divisão por liderança, que era uma coisa bem importante, que a gente não tinha, e que é super importante para a gente trabalhar com os líderes, né, passar esse dado para os BPs poderem disseminar aí o que cada líder tem dentro dos seus times a respeito de consumo ou de precisar consumir, né, algum conteúdo. Então, acho que é uma melhoria que vai agregar ainda mais querendo ou não, né? O líder cobra o liderado. Então, se o líder tem as análises de resultado, é muito mais fácil ele conversar com o seu time e a gente aumentar até o engajamento do uso da plataforma, né? Então, Exato, ainda mais quando é um conteúdo que vai gerar valor para o negócio, para a área, né? Um conteúdo. Então, aí acredito que tem um esforço maior do líder em engajar o colaborador. E aqui, assim, eu já acho que a gente tem que... Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas vocês têm que conversar muito com a Tivity, porque a Tivity também é tecnologia, eles têm 8 mil colaboradores que eles capacitam na plataforma, e a Thalita, ela tem um mindset de análise de resultados, olhando para números muito grande. Então, ela cobra muito o time dela na análise do Analytics, entendeu? E tirar insights disso. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa conexão. Acho que vai ser bem rico para vocês, cara. Bem rico mesmo. Eu ia até pedir, né? Porque a gente fez recente, né, Cris? Alguns benches, assim. A Cris levou essa frente aí de fazer bench com algumas empresas, até para a gente ver o que está sendo praticado, porque a gente também está no momento de refinar o nosso processo, né? Claro. A gente ali em abril tinha 2, 3 pessoas, era uma área bem nova, e aí a gente aumentou bastante também a nossa área. Então, a gente parou um momento agora no fim do ano também para se reorganizar, para pensar no próximo ano, para criar nova estrutura, e a Cris teve à frente aí de todo esse desenho ali do processo, claro, com colaboração de várias pessoas da equipe, mas ela capitaneou essa frente. E então, para a gente falar com alguém que usa a mesma plataforma que a gente usa, eu acho que vai ser muito legal, porque é alguém que usa exatamente, sabe? Porque muita coisa que a gente via sendo outra plataforma, acabava nem tudo dando para a gente compartilhar ali. Então, se você puder, vai ser bem legal. Não, faço sim, e eles têm Latam, então eles têm eles têm cursos, né, em espanhol, por time espanhol, tem no Brasil também. Eles têm 2 workspaces, uma só para integração, outra... Então, assim, é bem complexa a estrutura deles, e a Thalita, acho que ela tem um time de 10, 15 pessoas embaixo dela. Eles têm o Instituto Tivity, que estão querendo colocar agora, criar um Instituto Tivity dentro da Keeps, mais pensando na questão de
institucional mesmo, de formação de pessoas na graduação, enfim. Então, eles têm várias estratégias legais e eu acho que uma conversa seria muito legal entre vocês. Eu acho que tem total fit aí para sair muita ideia, muito insight legal. Gente, conversar um pouquinho sobre o suporte, atendimento nosso e também como é que é o nosso processo de sugestão de melhorias, né? O que vocês querem trazer com relação a essa parte, mais do dia a dia no uso da plataforma, não só por vocês, mas pelos usuários finais também. Então, acho que é legal de falar rapidinho sobre isso. Já estão quase acabando, tá? Estão quase acabando. Tá, eu vou trazer até minha visão aqui, eu peço para as meninas complementarem. Como a gente já falou algumas vezes, de uma equipe que foi se formando aqui durante esse ano, poucas pessoas participaram ali da decisão e continuaram. A gente tem até a Andressa, que está de licença maternidade, mas algumas coisas foram se perdendo. Então, a gente teve algumas dificuldades ou desconhecíamos coisas muito legais que vocês têm, que a gente está retomando agora. Então, acho que é um momento muito bacana para nós, da Meta, retomar essa parceria e se reconectar, né? Porque nessa jornada em que a equipe foi crescendo, a gente acabou se perdendo algumas coisas. Então, eu acredito que daqui para frente a gente só tem a evoluir, né? Foi sempre muito fácil o contato com vocês. A gente chegou a ter em alguns momentos, alguns episódios de não conhecer mesmo o processo, o tempo que demora, então de expectativa, chegou a acontecer, mas eu acho que era um pouco disso, sabe? De a gente não conhecer vocês, essa equipe nova, e vocês também não nos conhecerem, assim. Então, Exato. eu acho que a gente está se conectando de novo e acho que vai ser muito legal. Então, eu estou bem otimista com o nosso 2023. Ai, que bom, gente. Que bom. Com aquilo que a gente viu, assim, também, né, que você pode nos apresentar com relação ao que vai estar acontecendo também de melhorias no próximo ano, assim, a gente vê que tem várias coisas que vão contribuir muito, e agora que tu trouxe do Síncrono ali, então que tem mais esse detalhe, com certeza vai vir a agregar muito, e eu de alguma forma concordo, assim, com o que a Carol trouxe, né, a gente está num momento de reconexão e é importante porque a gente está descobrindo um monte de coisa e que vocês também têm de iniciativa, esse próprio podcast é uma delas, né? E que a gente agora está começando a acessar e ver todas essas oportunidades, né? Vocês também têm aí uma frente aí que conversa direto até pelo Discord do pessoal que já é mais tech mesmo, sobre integração. Tem suporte no WhatsApp também, quando necessário. Então, acho importante esses diferentes canais aí pra gente estar podendo... Para 2023, a gente quer ver se a gente coloca por dentro da plataforma, né? O próprio usuário que estiver usando por ali já pode abrir um ticket por dentro da plataforma, não precisar encaminhar um e-mail, abrir por WhatsApp. Então, isso é mais uma facilidade que a gente está prevendo para trazer aí, para facilitar a vida dos gestores, né? E lembrando, gente, aqui precisa sempre o atendimento nível 1 de vocês, tá? Então, o usuário final não precisa bater em vocês a primeira vez que tiver qualquer problema, bate na Kips. Se a Kips entender que é uma dificuldade com relação ao conhecimento que está na plataforma, daí a gente transborda para vocês. Então, o foco aqui também é até desafogar a área de também desenvolvimento, para todo mundo que tiver uma dúvida de login, por exemplo, vir conversar com vocês. Não tem que conversar com a gente ajuda, né? Se ele tiver... Porque até para a Kips é importante esse primeiro contato com o usuário final, para tentar identificar problemas que às vezes ficam invisíveis, porque eles batem em vocês, né? Então, gente, sempre deixem o usuário final vir conversar com a gente, é importante para que a gente possa melhorar. Perfeito, né? Não precisa pedir 2 vezes, Gustavo. Não precisa pedir 2 vezes, né? Ai, que já tá rindo. Cris, quer complementar com mais alguma coisa, Cris? Ih, tá no mudo. Você não tá ouvindo, Cris? A gente não tá ouvindo você. Desculpa, gente. O doguinho tava latindo aqui. O que mais me chama a atenção, Gustavo, é que, assim, por mais que às vezes em alguns momentos demorasse o retorno, mas a gente percebia a presença de vocês. Estamos resolvendo, tem a questão do nosso SLA, tem a sprint, vocês têm o formato de vocês de trabalhar. Eu já trabalhei com outras plataformas e você abria o chamado e silêncio, né? Não tinha aquele, nem tipo, estamos trabalhando, né? Na sua solução, nada. Era aquele silêncio, passava 10, 15 dias e a gente não recebeu. Então, eu acho que o suporte que vocês dão
ó, a gente viu, estamos trabalhando aqui, você, o Rangel, também sempre muito presente. Então, isso me chamou bastante atenção. O cuidado que vocês têm, por mais que não resolva no tempo que a gente quer, né? Porque a gente é imediatista. A gente quer sempre pra ontem, né, Cris? Mas saibam, E tá? aí, assim, a Meta é o time que ele não tem SLA, é tudo para Aham. ontem, né? Então, assim, é muito engraçado o desespero. Até eu falei, quando a gente for desenhar o processo, vamos criar o nosso SLA. Porque não foi porque o treinamento aconteceu ontem que a gente tem que editar amanhã, tá na plataforma, né? Então, a gente aqui é bem imediatista, mas essa atenção de vocês é bem notória, assim. Legal. Saibam que a gente é o maior defensor de vocês aqui na equipe, eu e o Rangel, cara. A gente bate muito em cima do time, assim, galera, tem que resolver, fiquem tranquilas, tá? A gente se cobra muito aqui, cara. A gente se cobra muito. Porque é engraçado, muitas empresas estão vindo para equipes e o que está fazendo eles trocarem é justamente o que a Cris falou. É a demora em ter resposta, é o chamado não ser atendido, é não ter voz, porque hoje a plataforma ela é evoluída por vocês, não é nem pela gente, não. Vocês trazem muito insight, a gente gostaria que sempre continuasse fazendo isso, porque isso vai para um comitê interno, depois a gente faz pesquisa com outros gestores para ver se faz sentido ou não aquela feature, e aí sim, pô, é legal para todo mundo, vamos desenvolver, entendeu? E a equipe não cobra nada por isso, né? Faz parte do nosso processo de evolução tecnológica, sabe? Uma coisa que eu acho também muito legal, Gustavo, é assim, ó, a gente sabe que tem problemas, né, ocorrências, vão ter em qualquer Total. processo. Uhum. Então, assim, a gente seria até uma visão utópica a gente achar que não. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que, como a gente passou, né, por tudo isso que a gente falou, dessa nova formação, desse desconhecimento de algumas coisas, na primeira oportunidade eu até peguei o WhatsApp do Rangel e falei, viu, o que está acontecendo com tal coisa? E assim, Uhum. resolveu muito rápido. Então, assim, Sim. vocês têm um olhar muito presente no dia a dia da operação, que eu acho que é muito enriquecedor tanto para vocês quanto para a gente, porque vocês estão próximo do negócio, estão próximo da dor do cliente, estão próximo do dia a dia. Então, isso faz com que vocês estejam sempre buscando esse desenvolvimento, né? Eu acho que é no problema, no erro, que a gente tem a oportunidade de desenvolver. Então, eu parabenizo vocês por estarem sempre próximo disso tudo, assim, do problema. Vou dar um spoiler, então. Sabe o que o Spotify faz com a gente no final do ano, né? Que traz um resumão do ano para a pessoa. Eu quero ver se até final agora de dezembro a gente encaminha um relatório para vocês bem estilinho Spotify, assim, que para trazer legal! uma visão da meta daí, do ambiente de ensino da meta. Que Tá? legal, vai ser muito legal a gente compartilhar aqui. Muito legal. Vai ser Tá legal. vendo? A gente fica sabendo de todos os spoilers, assim, ó. Vou conversar cada vez mais com o Gustavo. Gente, assim, eu acho que agora que o projeto está fluindo, vocês têm quais são os próximos passos, né? Quais os desejos de vocês. A gente não falou do Smart Zap ainda, eu acho que o Smart Zap é um módulo de ensino que cai como uma luva para integração, para dar um primeiro impacto para quem está entrando, e vocês falaram aí, estão com um absurdo de gente entrando, né? Mas me conta, assim, quais os próximos passos agora da Universidade Digital, da Meta, da área de treinamento e desenvolvimento da Meta, que vocês esperam para 2023? Bom, pensando um pouco aqui estrategicamente, a gente tem muitas coisas acontecendo simultaneamente. Eu imagino. Muitas delas, né, precisam de um momento de aprendizagem, de um workshop, de uma capacitação, né, de algo que ajude as pessoas a compreender a mudança e, né, algo assim. O que acontece é que as pessoas estão sendo bombardeadas com muitas coisas, com muitos conteúdos, onde fica até difícil né, o que eu faço primeiro, enfim, é muita informação, né? Então, a gente tem agora, para começar a rodar em janeiro, um serviço de mensageria, que é a Eva, que vai ofertar esses conteúdos para as pessoas no momento oportuno. Então, sim, os conteúdos vão estar lá, e como você já deu um spoiler para a gente, que a gente vai conseguir, por exemplo, fechei um módulo, alguma coisa, aí libera uma outra parte, né? A gente pode aliar isso com o serviço de mensageria, e isso pode acontecer pelo WhatsApp, pelo Teams. Então, a gente tem montado uma jornada, primeiro, de onboard, onde a gente oferta esse conteúdo que a Laura falou, de nossa identidade meta, que é um conteúdo básico ali, né?
e alguns até obrigatórios, falando em Sim. LGPD, compliance, mas que a gente consiga criar jornadas para cada tipo de perfil, e ofertar os conteúdos e fazer as mensagens são bem personalizadas e a gente pode mandar pelo Que Teams, falar o legal. nome da pessoa. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente, né? E falando por mim, eu gostaria de cada vez mais a gente estreitar essa conexão que a gente tem feito, porque é muito importante também a gente falar do nosso negócio e escutar de vocês o que vocês têm previsto, para a gente pensar como a gente pode gerar valor no que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é gerar valor para essas 3.000 pessoas, que com certeza, quando esse vídeo sair, já vão ser muito mais. Então, eu gostaria muito de levantar esses 2 pontos. Legal, a gente está preparando o backlog para 2023 agora, a gente vai depois disponibilizar ele para vocês avaliarem também o que está previsto de novas features que vão entrar, né? E pode ter certeza que vocês vão receber isso, vão opinar também, vão ajudar a gente a priorizar o backlog de desenvolvimento para melhorar cada vez mais, tá bom, gente? Obrigada. E as Mais alguma meninas querem coisa? complementar? Isso, já estamos fechando, né? A última Percebeu que eu sou pergunta da nossa... faladeira, né, Gustavo? Eu adoro gente assim, cara. Eu não acho sou Na verdade, que muito todas bom. nós, né? Se a gente se reúne aí, a gente fala eternamente aí, né? Não, eu sou Mas a mais eu- quieta, vai. Isso Só no início, senhora é Cris. fake, viu, Gustavo? Não cai nessa, É não. fake. É fake, não cai nessa. Que tem que dar quietinha, não. Eu acho que a gente também, eu percebo assim, Gustavo, que a gente tem uma experiência falando de tecnologia muito boa, mas a gente também precisa melhorar o conteúdo que a gente entrega. Legal. Então, não dá para ser sempre aquele padrão Usem da gravação. Genially, usem mais Genially. Da gravação síncrona, que a gente corta ali o que não é interessante e coloca na plataforma. Não dá mais para ser dessa forma, né? Tem que enriquecer aí esses conteúdos, e eu vejo que isso é um foco, assim, que a gente tem que atacar e chegar lá, porque não adianta só a plataforma, as duas coisas têm que conversar e estar no mesmo nível, né? É verdade. Cris. E acho que além do que as meninas trouxeram, assim, a questão da experiência da gamificação, né? Isso já está ali sendo previsto, mas ir agregando dentro dos macroprocessos da jornada do profissional, né? Então, hoje a gente tem isso mapeado, a gente tem hoje uma Value Stream que cuida justamente desse olhar para cada macroprocesso dentro da jornada do colaborador, desde o momento que ele, né, ouve falar da empresa até o momento do offboarding, assim, né? E como a área de educação, como a área de desenvolvimento pode agregar em cada uma dessas pontes, e como a KIPS, né? Então, junto com essa integração com os nossos sistemas, né? Nesse momento de transformação digital, de dados, enfim, pode ir cada vez mais conversando e gerando melhores insights para a gente estar caminhando e contribuindo na direção do nosso negócio, que é o que a gente quer, né? A satisfação das pessoas, dos clientes e o crescimento da Meta e das pessoas que compõem ela. Fala bem essa menina, né? Você viu? A gente Sabe? trouxe ela por isso. Caraca. A Carol me roubou, a gente contaram que ela me roubou ali, né? Laura, você tá gravando essa parte, Laura. Vamos... essa parte do Gustavo é aqui que vem o corte. Entendeu? Aqui. Essa na área, assim, já dá uma roubadinha. Gente, sério, muito obrigado. Tô muito feliz. Fechei o ano com chaves de ouro aí, conversando com vocês sobre o case da Meta, tá bom?